Normalmente, quando a gente dá dicas de séries aqui no Esquema Novo, a gente fala de uma série nova que acabou de estrear, ou sei lá, às vezes até a série não acabou de estrear, mas a gente assistiu só agora e acaba falando dela, ou a gente até fala eventualmente de uma segunda temporada, de uma terceira temporada, de uma quarta temporada. Eu acho que a gente poucas vezes falou, ou até nunca falou, sobre o conjunto de uma obra. E é o que eu queria falar hoje. Eu já falei em alguns episódios do Esquema Novo sobre a série This Is Us, que é uma das minhas prediletas ever. Não é só de agora, de 2, 3 anos atrás. É uma das minhas séries prediletas da vida e que eu já estava ensaiando para falar sobre o conjunto da obra This Is Us aqui no Esquema Novo. Por quê? Porque ela está prestes a chegar ao seu final. A série vai acabar. Não sei que dia você está vendo esse vídeo. Eu estou gravando ele aqui, disponibilizando ele no dia 19 de maio. E na próxima terça-feira, ou seja, dia 24 de maio, vai ao ar o último episódio de This Is Us. Por que é importante falar sobre This Is Us? Não é uma série extremamente revolucionária, ela não tem uma narrativa revolucionária. Claro, se você for pensar que essa narrativa de This Is Us, que é mostrar acontecimentos dentro de uma linha do tempo, mas indo e voltando nessa linha do tempo e mostrando os personagens em várias épocas da história, isso não é essencialmente uma novidade. Várias séries e filmes fizeram isso. Mas o que diferencia This Is Us das outras séries? Alguns fatores. Em primeiro lugar, essa história de ir e voltar no tempo, para dar certo, você precisa de um roteiro muito bem feito. Você precisa amarrar as coisas muito bem amarradas. E essa é uma grande virtude de This Is Us. Ao longo dessas 6 temporadas da série, eles souberam direitinho amarrar presente, passado e futuro de uma forma tão incrível que você se esquece às vezes que está dando esses saltos no tempo. Voltando um pouco, para quem nunca assistiu This Is Us, e se você nunca assistiu This Is Us, eu já te digo que eu vou dar alguns spoilers, é bem provável que eu dê alguns spoilers aqui, mas This Is Us mostra a saga da família Pearson. Família Pearson formada pelo casal Jack e Rebecca, vividos pelo Milo Ventimiglia e a Mandy Moore, e seus 3 filhos. Então Milo Ventimiglia, Jack e Rebecca, né? Eles se conhecem e se casam ali na década de 60 para 70, enfim. E tem 3 filhos, Randall, Kevin e Kate. Na verdade, Kevin e Kate são filhos naturais, trigêmeos, né? Mas o terceiro filho acaba morrendo no parto e eles resolvem adotar Randall, que é um negro, que é uma criança negra que estava lá na maternidade. Então eles ficam com 3 filhos, sempre tratam os filhos da mesma maneira, os naturais e o adotado, mas ao longo do tempo a gente vai vendo que o Randall envereda para um outro caminho, buscando o seu passado, e várias questões sobre racismo são colocadas na série ao longo das temporadas de uma maneira tão bacana que é exatamente para nos fazer pensar. E aí a gente vê, 30 anos depois, os filhos já adultos convivendo com a mãe. O Jack morreu num determinado momento da história, e eles convivendo com a mãe e com suas questões de relacionamento, de trabalho, filhos e por aí vai. E a série também dá um outro salto no tempo para anos e anos depois, quando a gente já tem a Rebecca, que é a matriarca da família Pearson, já mais velha, doente, né, e os filhos tendo que cuidar dela. Basicamente, esses 3 períodos temporais extremamente bem amarrados. Outra virtude de This Is Us é que é uma série emocionante sem ser piegas.
Por que ela é emocionante? Porque ela fala da vida. Ela fala da vida de todos nós e das questões que surgem na vida de todos nós, e que a família Pearson é uma espécie de espelho disso tudo. Então, todas as questões, desde relacionamento entre irmãos, relacionamentos amorosos, paternidade, né, o que significa paternidade, o que é o conceito de família, a importância de uma família, entre outras dezenas e centenas de questões que vão surgindo ali com o tempo, questões físicas, né? A personagem da Kate, vivida pela Chrissy Metz aos 30 anos de idade, ela é uma gordinha, ela é gorda. Então ela passa por todas essas questões ao longo da história, questão com peso, bulimia, né? Anorexia, será que isso... até que ponto isso é saudável, né? Na primeira temporada, inclusive, ela tá num programa para recuperação de quem tem distúrbios alimentares, né? Então todas essas questões e muito mais outras são discutidas ao longo de This Is Us. Outra grande virtude de This Is Us é o seu elenco. Não dá pra gente dissociar mais esses personagens daqueles atores. Em especial, eu vou dizer em especial dois, né? A Mandy Moore, que é engraçado que a Mandy Moore até então era uma cantora, né? A gente conhecia ela muito como cantora, já tinha feito, claro, papéis de atriz, mas a gente conhecia ela muito como cantora. A Mandy Moore é talvez a maior, a pessoa, a profissional, né, a atriz, que mais deu um salto nessa trajetória dentro da série. Ela começa uma coisa e ela se transforma em outra completamente diferente. A Mandy Moore, tranquilamente, é fácil dizer que ela deve ser uma das favoritas ao Emmy da próxima temporada, muito pela última temporada, que está acabando agora, mas muito pelo conjunto da obra. E outra pessoa é o Sterling K. Brown, que vive o Randall na fase adulta. O Sterling K. Brown é um ator que até então tinha feito a mesma coisa, poucos papéis na TV, mas ele é um vulcão. Qualquer olhar dele, o jeito que ele se entrega ao personagem, os trejeitos do personagem que ele foi criando ao longo do tempo e amarrando com questões do passado, é qualquer coisa de espetacular. Mas claro, dá para falar de todo o elenco. Um personagem que eu acho que é o personagem que teve o seu arco, o arco mais sensacional, é o Kevin. O Kevin, que é o personagem que é o filho bonitão, né, do trio. O filho bonitão, ele é um ator famoso de uma série famosa, uma sitcom, isso nas primeiras temporadas, né? E depois ele tem todo um conflito ali de enveredar para cinema adulto e tal. Em paralelo a isso, o alcoolismo. O Kevin era um alcoólatra, do mesmo jeito que o pai dele, o Jack, havia sido um alcoólatra. Mas ele cura do alcoolismo, e o Kevin é o personagem que tem o arco mais sensacional, porque de um ator hollywoodiano irresponsável, ele se transforma no filho, talvez dos três, o filho mais responsável ao final dessa saga. Por que eu tô falando isso ao final dessa saga? Porque nessa semana foi ao ar o penúltimo episódio, e atenção, se você não assistiu, não assista esse vídeo a partir de agora, apenas assista depois que você assistir, ok? 3, vai ter spoiler. 3, 2, 1. Então nós tivemos o penúltimo episódio, que foi a morte da personagem da Rebecca, já ao longo já mais velha, e a maneira com que eles trataram a morte dela e a passagem dela para um outro plano, fizeram uma metáfora ali de uma viagem de trem e a Rebecca sendo conduzida pelo William, que era o personagem pai do Randall, o pai biológico do Randall, que no desenrolar da série eles descobrem quem é e ele vira da família e tal, mas ele já havia morrido. Ela vai sendo conduzida por esse trem e passando por toda a sua vida. Olha, é arrepiante.
passando por toda a sua vida até encontrar no final, na última cabine, com o Jack, e eles dizem apenas uma palavra um pro outro, hey, que é a mesma palavra que eles disseram um pro outro quando se conheceram. É arrepiante. Foi um episódio daqueles de This Is Us, todos os episódios, ó, eu fico com o olho cheio de lágrimas. Mas esse em especial, eu chorei do início ao fim. Aliás, This Is Us é para isso. É para você assistir, se identificar com aquelas histórias, porque é impossível você não se identificar com aquilo, com a sua história familiar, né, com histórias familiares de gente que você conhece. É impossível você assistir essa série e não se identificar de alguma forma com ela, e em muitos momentos a série vai te fazer chorar. Então eu tô aqui apenas dizendo para até é um vídeo de exaltação a This Is Us, que eu já coloco tranquilamente no hall das 20 melhores séries já feitas. É uma criação do Dan Fogelman que foi do início ao fim impecável, e já tô aqui aguardando ansiosamente pelo último episódio, que eles estão guardando meio que um segredo, as 7 chaves aí, do que vai ser esse último episódio, porque como a gente já teve a morte da Rebecca, né, todo mundo achava que seria no último episódio, mas eles deixaram a morte dela para o penúltimo episódio, para o último episódio ser o quê? Não sabemos ainda, e é legal que seja assim. Então, assista This Is Us. Ela tá disponível no Star Plus, algumas temporadas, acho que a última temporada, a mais recente, no Star Plus, e as temporadas mais antigas estão lá no Amazon Prime Video, ok? Assistam e depois a gente conversa.